A palavra de hoje é uma vida com sentido. E eu escolhi para servir de base o livro de Atos, capítulo 20, versículos 17 a 38. O apóstolo Paulo passou 3 anos na cidade de Éfeso. 3 anos. Ele ensinou, ele edificou aquela igreja. E isso a gente percebe no final aqui do versículo 31. Lembrem-se dos 3 anos que estive com vocês, de como de noite nunca deixei de aconselhar com lágrimas cada um de vocês. E Paulo foi tão bem sucedido naquela cidade, naquele ministério, que, de acordo com Atos capítulo 9, versículo 10, gente de toda a província da Ásia, tanto judeus como gregos, ouviu a palavra do Senhor. Olha só a extensão do ministério de Paulo. Ele deixou a cidade de Éfeso, ele passou o inverno em Corinto, agora ele está a caminho de Jerusalém. Então, nessa palavra aqui, ele estava voltando para Jerusalém, apressado, porque ele queria chegar lá em Jerusalém antes do Pentecostes, que é a festa que ocorre 50 dias antes da Páscoa. Isso a gente pode calcular lá por volta do ano 56 depois de Cristo, por aí. Mas antes disso, antes de chegar lá em Jerusalém, ele queria ter um contato com a liderança da igreja de Éfeso, que ele pastoreou lá por 3 anos. Então, quando o seu barco parou em Mileto ficava a cerca de 30 quilômetros de Éfeso, ele aproveitou e mandou chamar a liderança daquela igreja. Isso aqui é chamado de presbítero, que é um líder da igreja. Em Atos 20, 18 a 35, que é esse texto que nós acabamos de ler, ele lhes dá as suas últimas palavras. Foi a última pregação de Paulo àqueles crentes. E é uma pregação muito comovente, é uma situação muito comovente. Pela forma como ele terminou, né? Todos choraram muito, enquanto se despediam dele com abraços, com beijos, e o que mais os entristeceu foi ele ter dito que nunca mais o veriam. Então, eles o acompanharam até o navio. Então, é uma mensagem assim, muito terna, um amor mútuo, né? Nunca mais vamos te ver. Ele que esteve com eles por 3 anos, ensinando, houve amizade ali. Então, aqui nesse texto, nós temos uma espécie de testamento de Paulo para a igreja, e explicando tudo aquilo que ele tinha feito, todos os seus planos. É uma palavra muito pessoal. Foi um encontro assim, sem formalidade, sem muito ritualismo. Ele abriu o coração. É bom, já que é nosso último encontro, eu vou falar tudo aquilo que eu acho importante, né? Falou das suas convicções profundas sobre o que significa seguir a Cristo. Foi isso que ele colocou. Paulo era um homem que vivia de convicções. Paulo tinha convicções firmes. Ele não ficava em cima do muro, não. Ele era aquele tipo de pessoa que, quando cria, ele se dedicava. Né? Hoje a gente fala muito assim de crente meia boca, fala assim de crente nem lá nem cá. Não, Paulo jamais aceitaria isso. Paulo sabia aquilo que ele queria. Paulo era uma pessoa cuja vida tinha sentido, tinha rumo, tinha direção. Paulo sabia o que queria e para onde iria. E nada o desviaria daquele caminho. Quando ele era judeu, adepto do judaísmo, ele tinha tanto ódio dos cristãos que ele os perseguiu. Ele ia atrás. Veja, a convicção, isso é um grupo, um bando de hereges. Mas quando ele se converteu, quando ele entregou a vida dele para Jesus Cristo, ele, da mesma forma como ele era no judaísmo, ele se dedicou inteiramente a Cristo. Que coisa impressionante. Então, Paulo é um exemplo de uma pessoa cuja vida tinha sentido, tinha significado. Somente aqueles que encontram sentido em suas vidas são capazes de suportar as situações difíceis da vida. Se o ser humano encontra sentido, então ele também está pronto para sofrer, se for necessário. E vice-versa. Se ele não encontrar nenhum sentido na sua vida, então ele não se importa com a vida, mesmo que esteja indo muito bem externamente. As pessoas têm o suficiente para poder viver, mas não sabem para que viver. Para que viver? Mesmo tendo tudo.
né? Em uma entrevista, quando ele fez 90 anos, Frankl falou sobre os resultados de uma pesquisa que, segundo a qual 80% dos estudantes universitários norte-americanos responderam negativamente à questão de saber se a vida tinha algum sentido. 80%, jovens universitários americanos. Não, a vida não tem sentido. E eu não sei se você já parou para pensar nisso. A vida é assim. A gente, quando é criança, quer crescer. Aí chega uma certa idade, eu quero me casar, quero estudar, quero ter um bom emprego, etc, etc. E depois eu quero me aposentar. Aí se aposenta. É isso a vida? É esse o sentido? Só existir aqui, só existir, só tocando, só seguindo a filosofia do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Isso é assim. Vai. Deixa que o vento leva. O que acontecer, aconteceu. Eu não tenho rumo na minha vida. Há uma frase de um grande filósofo, Nietzsche. Ele disse assim: quem tem uma razão para viver pode suportar quase qualquer como. Se você tem uma razão para a sua vida, não importa como é a sua vida, você vai suportar. Mas se você tem uma meta. E a gente encontra, assim, todos os grandes, os mártires, pessoas extraordinárias, todas essas pessoas, elas tinham um rumo, mesmo tendo sofrido. Pensa no Mahatma Gandhi lá na Índia. Pensa no Martin Luther King, que foi assassinado lá nos Estados Unidos, na sua causa para se dar dignidade aos negros, a causa contra o racismo, né, que existia lá. Pensa no Nelson Mandela, também na África do Sul, que também foi presidente da África do Sul e venceu aquele apartheid que havia lá na África do Sul, onde o negro não podia ficar no mesmo lugar que um branco. Mas eles morreram. Mas com sentido. Sofreram muito. O Nelson Mandela ficou preso, não sei, não me lembro mais quanto tempo, mas ficou preso muitos anos. Saiu, foi eleito presidente da África do Sul e teve um grande mandato ali. Para Frankl, a busca por sentido na vida está relacionada à própria transcendência. Gente, nós somos seres transcendentes. Nós não nos conformamos em simplesmente existir. O ser humano sempre se refere a algo que não é ele mesmo. Há um sentido que nos preenche ou a outro ser humano que amamos. Quanto mais a gente se entrega para o outro, mais essa transcendência vai crescendo. Consequentemente, diz o Frankl, só pode ser realizado o ser humano na medida em que se esquece de si mesmo e ele não olha só para si mesmo. A visão de Frankl é diametralmente oposta à atitude que existe hoje em dia, que é tudo gira em torno do meu umbigo. O ser humano hoje, tudo gira em torno dele. Não pensa no outro. Não pensa no outro. Hoje a gente sempre pergunta, o que é que eu vou ganhar com isso? Qual que vantagem Maria leva? E esquecemos pelo que nós estamos trabalhando, para quem nós estamos trabalhando, ou ao que nós estamos nos dedicando. Quer dizer, se eu só trabalho para ganhar minha subsistência e pensar na minha aposentadoria, se eu não consigo perceber que o meu trabalho é um trabalho que vai abençoar outras pessoas, então para que eu estou fazendo aquilo? Né? Então a gente gira egoisticamente em torno de nós mesmos. E aí isso não dá nenhum significado na vida. Para muitas pessoas, o único significado é se divertir. Mas esse não é um sentido que nos transcende. Mas a nossa vida, nós não estamos aqui para nós mesmos. Nós estamos aqui para nos abençoarmos. A filha do Frankl, que eu citei,
Elizabeth era o nome dela, ela descobriu, por meio de pesquisas, que há algo que ela chama de frustração existencial. Frustração existencial. Ou seja, há pessoas que sofrem por falta de sentido. Então ela é frustrada existencialmente. Né? E ela descobriu que essa frustração existencial foi significativamente maior entre aqueles que visitavam os parques ali de Viena, na Áustria. Ela morava lá. Ou seja, pessoas que só queriam se distrair, só se viver, só quer viajar e coisas desse tipo. O Albert Einstein, o grande Einstein, ele disse certa vez: aquele que vive sem sentido não é apenas infeliz, mas ele é incapaz de viver. Se a vida da gente não tem um sentido, se eu não encontro sentido no que eu faço, aquilo que eu me dedico, então eu sou um infeliz. Eu vou empurrando a vida com a barriga. É isso aí. Mais um dia. Amanhã, segundona brava, volta tudo de novo. Aquilo que ele faz não faz sentido para ele. O que faz sentido? Tem gente que vive pensando nas férias. Tudo que ele vai, já planeja as férias um ano antes. E fica contando assim. Tem um programa de rádio que sempre que eu estou no carro eu escuto. Aí a dupla lá fala, sextou, finalmente sextou. Né? Quer dizer, a vida só começa a fazer sentido na sexta-feira, porque é véspera do final de semana. Ué, é assim, nada tem sentido. Ué? Qual o sentido da vida? Para que nós estamos vivendo? Por que eu estou aqui agora? Eu já vi muitas pessoas falando assim, dizendo, eu quero aproveitar a vida. Mas o que significa aproveitar a vida? Significa para alguns usufruir ao máximo de todos os prazeres que a nossa sociedade oferece. Então isso é curtir a vida. Então, festas, baladas, viagens e etc. Ou para outros é viver apenas para se formar, como se hoje alguém se formasse. Hoje ninguém mais se informa em nada. É se formar, casar, conseguir uma boa casa, um bom carro, tirar férias, ter uma boa aposentadoria e não ir para o inferno. Então é isso, esse é o ideal de muita gente. Há um escritor, John Piper, eu estava lendo uma citação que ele fez de uma revista que ele leu sobre um casal. Olha só, Bob e Penny, lá nos Estados Unidos, Bob e Penny se aposentaram antecipadamente de seus empregos há 5 anos. Quando ele tinha 59 e ela 51. Agora, eles moram na Flórida, onde navegam em seu barco, jogam softball e coletam conchas. Essa é a vida deles. Navegar de barco, fazer seus esportes lá e ficar caçando conchinha. E o Piper diz assim, esse é o sonho de muita gente. Chegar ao fim da sua vida, sua única vida, porque a gente só tem uma vida, e deixar que a nossa última grande realização, antes de prestar contas a Deus, seja, olha Deus, eu coletei conchas, venha ver a minha coleção de conchinhas que eu fiz. Né? E ele fala, isso é uma tragédia. E as pessoas hoje estão gastando bilhões de dólares para persuadi-lo a abraçar esse sonho trágico. Então, é isso que eu queria enfatizar aqui, gente. Não compre isso que estão tentando vender. Hoje a indústria do turismo, do lazer, é uma coisa espantosa. Muito dinheiro. Quando eu deixei o pastorado de Vila Alpina, eu ficava muito irritado quando as pessoas me diziam assim, aposentou, pastor? Aposentou? Você merece um descanso, curta a sua vida. Muita gente me falou isso. Eu pensava que aposentar? Aposentar fazendo o quê?
Vou ficar assistindo seriados da Netflix o tempo todo? Passar o resto da minha vida sentado num sofá, ou à beira da praia, ou pescando? Eu nem gosto de pescar. É isso que é aproveitar a vida, né? Ele pensa isso. Lógico que todo mundo tem direito ao seu lazer, etc, etc, mas fazer disso o sentido da minha vida, eu aposentei, parei. Ninguém se aposenta, gente, na vida cristã.